Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. As principais aparições de Jesus nos evangelhos canônicos e, em menor extensão, nos demais livros do Novo Testamento, ocorreram após a sua morte, sepultamento e ressurreição, mas antes da ascensão. Entre essas fontes primárias, os estudiosos acreditam que Coríntios foi escrita primeiro por Paulo de Tarso e Sóstenes por volta de 55 d.C. finalmente. O Evangelho dos Hebreus reconta a aparição pós-ressurreição a Tiago, irmão de Jesus. Paulo lista diversas aparições pós-ressurreição de Jesus para várias pessoas, mas não as descreve. No Evangelho de Mateus, Jesus aparece para Maria Madalena e outra Maria em seu túmulo vazio. Posteriormente, os 11 discípulos vão para uma montanha na Galileia para se encontrar com Jesus, que lhes aparece e comanda que eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também que façam discípulos em todos os povos, a chamada Grande Comissão. No Evangelho de Lucas, Jesus aparece para os discípulos e ceia com eles, demonstrando que ele é de fato de carne e osso, veja discípulos de Emaús, e não um ser imaterial. Ele lhes pede que esperem em Jerusalém pelo começo de sua missão pelo mundo, e então ascende aos céus. Nos Atos dos Apóstolos, escrito pelo mesmo autor de Lucas, Jesus aparece para os seus discípulos após a sua morte, e fica com eles por 40 dias antes de ascender. Os Atos também descrevem uma aparição de Jesus a Paulo, na qual uma voz poderosa fala ao apóstolo, e uma luz o cega na estrada para Damasco. No Evangelho de João, apenas Maria encontra Jesus no túmulo vazio e ele pede que ela não o toque e veja noli me tangere, pois ainda não ascendeu ao Pai. Posteriormente, Jesus aparece para os discípulos. Ele atravessa uma porta fechada e pede que Tomé toque as suas chagas para demonstrar que é de carne e osso. Numa aparição posterior, Jesus dá a Pedro o papel de conduzir suas ovelhas, ou seja, o papel de liderar os discípulos. O tradicional capítulo final de Marcos sumariza as aparições pós-ressurreição de Mateus e Lucas. Quando Maria Madalena e a outra Maria estavam correndo do túmulo vazio para informar os demais discípulos que Jesus estava vivo, ele pede que elas os instruam a irem para a Galileia para encontrarem com ele Mateus. A aparição aos 11 apóstolos numa montanha na Galileia, vide Grande Comissão. No encontro na estrada para Emaús com Cleopas e seu companheiro, a princípio os olhos deles não o puderam reconhecer, mas depois no jantar em Emaús seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Neste trecho, Jesus é reconhecido ao partir o pão. B.P. Robinson argumenta que isto significa que o reconhecimento ocorreu durante a refeição, mas Raymond Blackter acrescenta que muitos, talvez mesmo a maioria, dos comentarias antigos, contemporâneos e os intermediários, enxergam nesta revelação da identidade de Jesus na partilha do pão uma espécie de referência ou implicação eucarística. Para Simão Pedro, esta aparição não é descrita diretamente por Lucas, mas é relatada por outros apóstolos. Não está claro se ela ocorreu antes ou depois das aparições em Emaús, aos 11 juntos com alguns outros, inclusive Cleopas e seu companheiro em Jerusalém. Para Maria Madalena, a princípio, ela não o reconhece e o confunde com o jardineiro. Quando ele a chama, ela o reconhece. Aos discípulos, menos Tomé naquele mesmo dia, eles estavam dentro de casa com medo da perseguição dos judeus. Jesus entrou e foi até o meio deles, mesmo estando a porta trancada. Aos discípulos, inclusive Tomé, chamado Dídimo. Esta aparição ocorreu uma semana depois, novamente em ambiente fechado, e o evento ficou conhecido como a dúvida de Tomé. A Simão Pedro. Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos, às margens do lago Tiberíades. Imediatamente antes do milagre da pesca dos 153 peixes. O discípulo amado estava presente neste grupo, supostamente João Evangelista, que era um dos filhos de Zebedeu. No chamado final mais longo de Marcos, há 3 aparições. Para Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Maria Salomé, chamadas Três Marias.
Para 2 dos discípulos, quando eles estavam caminhando no campo, Jesus manifestou-se sob outra forma, aos 11, durante uma ceia. Este capítulo de Marcos difere substancialmente nos diversos manuscritos antigos, e os acadêmicos são quase unânimes em afirmar que, esta parte final de Marcos, na qual todas as aparições pós-ressurreições estão, é uma adição posterior e não estava presente na versão original do Evangelho de Marcos. Eles também enxergam a ausência de relatos sobre aparições em Marcos, exceto neste final adicionado posteriormente, como tendo uma importância teológica. Richard Borrett compara o final de Marcos com o seu início. A narrativa de Marcos na forma que chegou até nós termina de forma tão abrupta quanto começa. Não há introdução e nem contexto para a chegada de Jesus, assim como não há nada na sua partida. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe para onde ele foi, foram poucos os que o compreenderam enquanto ele esteve aqui. Bem, vamos ficando por aqui, comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.